Deus fala, ou pode falar, através da nossa própria consciência, através da nossa própria consciência. E particularmente eu acho que é mais desta forma que eu me identifico. Eu vou contar a história para você, que você já deve ter ouvido, a mulher com o fluxo de sangue. É bem comentado, né? Porque foi um milagre ela ser curada. Foi um milagre no momento que ela tocou em Jesus e foi curada, né? Mas ali houve um choque de consciência, onde acredito eu que Deus falou com ela através da própria consciência dela. Porque na tradição judaica, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela tinha que se separar e não ter contato com o homem. E caso de alguma maneira, qualquer tipo de contato físico ela tivesse com o homem, aquele que tocou nela seria considerado imundo naquele período de 7 dias. E ainda mais, lá em Levítico capítulo 15 fala isso. E ainda mais, se por alguma razão, sabe lá qual for, aquele fluxo de sangue ou aquele ciclo menstrual perdurasse por mais tempo, todos os dias que a mulher tivesse naquela condição, ela seria considerada imunda. E o que ela tocar, ou o que tocar nela, seria imundo até o final do dia. E essa mulher, que conta a respeito que foi curada, ela estava com um fluxo de sangue há 12 anos. Acredito eu, por uma doença. E ela já tinha gastado todos os recursos financeiros para tentar curar aquela situação, curar aquela doença. E não conseguiu. Então, durante 12 anos da vida dela, não havia contato físico com nenhuma outra pessoa, porque segundo a tradição, o costume, se um simples abraço, aquela pessoa era considerada imunda. Então, até para examinar ela, se o médico deveria ser de outra cultura, porque um médico, nas tradições dela, nem ia tocar nela, mas levar um sacerdote para examinar. Então foram 12 anos de sofrimento, de prejuízo, de solidão. E agora ela ouve Jesus, e no meio da multidão que cercava Jesus, ela toca em Jesus. Neste toque, ela é curada. Imediatamente ela é curada, o fluxo de sangue para, e ela é curada. E Jesus faz uma pergunta difícil de responder: quem que me tocou? Porque imagina você num estádio de futebol, ou num ginásio de futebol, ou melhor para você entender, no metrô às 6 horas da tarde, alguém me tocou. Não dá. E quando eu pegava trem às 6 horas da manhã, às 6:30 da manhã, irmão, vou te falar, às vezes eu era tão esmagado que eu ficava com dor a semana inteira, nem um dia que eu não dava aqui, ó. Era terrível, Deus me livre. Então Jesus faz uma pergunta difícil: quem me tocou? No meio da multidão. E aquela mulher, naquele instante, tem todo um conflito cultural, interno, porque ela pensa
pensa assim, eu imagino, eu pensaria assim: eu sou imunda. Primeiro, já não deveria estar no meio da multidão. Segundo, eu toquei num homem, estando nessa condição, ou seja, ele está imundo agora. No pensamento, como eu vou deixar aquele que me tocou ser considerado imundo? Como eu vou deixar aquele que me curou ser considerado imundo? Olha os conflitos. Olha os conflitos. E se eu me exponho agora, todo mundo vai olhar para mim e vai falar: o que você está fazendo aqui, sua praga? Vai deixar todo mundo imundo, todo mundo tocou em você, todo mundo relou em você, agora está todo mundo imundo aqui. E eu dar uma surra nela, ou no mínimo ia ouvir muitas coisas desagradáveis. E Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E a mente dela, um rebuliço, uma tempestade. Eu falo e corro o risco de ser apedrejada, ou no mínimo alguém me tocar, jogar para o alto e fazer alguma coisa comigo, ou eu fico quietinha, já estou curada, vou para casa e fica tudo como está. E Jesus fica imundo lá, ele nem sabe que foi eu que toquei, então estava tudo certo. Mas a consciência dela falou com ela, dizendo: eu não posso deixar aquele que me curou ser considerado imundo. De alguma forma, Deus falou na consciência dela, e ela se apresenta a Jesus dizendo: foi eu, Jesus, foi eu, e a situação foi essa e essa, foi eu. E olha as palavras finais de Jesus em Marcos capítulo 5, versículo 34. E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Curada ela já estava, só que naquele instante ela foi muito mais além. Ela foi salva, nome escrito no livro da vida, foi salva. De alguma forma Deus falou na consciência dela, de que ela não poderia voltar para sua casa sem se apresentar e sem confessar de que ela não deveria estar ali, ela não poderia tocar em ninguém, mas ela fez tudo aquilo na ideia, na fé, na crença de que aquele era o Filho de Deus, e que não seria um toque de uma mulher imunda que tornaria o Filho de Deus imundo, porque não há nada e ninguém que possa desfazer aquilo que é, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, a encarnação de Deus. Então eu vou me apresentar. E foi salvo. Deus fala através da nossa consciência, da nossa própria consciência.